Nosso movimento, ele não se dirige contra os colegas da situação. O que nós não concordamos é com a direção dada à AMB. Uma das coisas mais patéticas e que me causou mais desconforto, Renata, foi quando o Cláudio me relata que, como vice-presidente da AMB, não foi ouvido no prêmio AMB de jornalismo, que premiou jornalista na Bahia, que atacou, caluniou, injuriou e difamou uma colega baiana, e depois afastada e depois reconduzida ao cargo. E quando ele perguntou por quê, disse, não, isso é com a Impressa, que é a agência que cuida de comunicação da AMB. Então, quando a gente constata que nós temos uma gestão onde os próprios vice-presidentes não são eleitos, e na nossa chapa, vários colegas que nos apoiam são vice-presidentes da AMB, nós temos razão e porquê de propor novos rumos para a AMB. E a nossa proposta, ela quer olhar para cada um dos magistrados brasileiros como se ele fosse filho único dessa entidade mãe, não é? Que fosse cuidado com todo o zelo e desvelo que a gente olha para os nossos próprios filhos. Na medida em que um magistrado é aposentado compulsoriamente pelo CNJ e a AMB transmite para a mídia a ideia que isso é um prêmio indevido ao magistrado faltoso, nós ficamos perplexos. Porque nós que atuamos num órgão especial, e essa é a grande diferença que o cabelo branco faz na cabeça da gente, nós que atuamos no órgão especial dos tribunais maiores no Rio, em São Paulo, em Minas, em vários estados, a gente sabe como é duro no momento em que você tem que penalizar um colega, expulsar um desembargador, expulsar um juiz da carreira, penalizar um colega. E eu fui chefe de gabinete do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e eu tive que chamar a escolta e entregar um colega, tirar a credencial dele e entregar ele para a escolta da Polícia Militar. Então, a gente sabe que a aposentadoria compulsória, isso não é nenhum prêmio indevido, é o exílio moral do magistrado. A gente sabe quanto custa isso, porque nós já vivemos essa experiência de ver colegas condenados, de ver colegas presos, de ver colegas aposentados compulsoriamente, que não é prêmio nenhum. Então, nesse diapasão, quando em várias oportunidades nós vemos a AMB assumindo uma posição como guardiã da ética, moral e bons costumes, como uma terceira corregedoria, assumindo uma posição de censura até contra o Supremo Tribunal, quando o Supremo Tribunal Federal resgata direitos, Maldonado, quando o Supremo Tribunal diz assim, olha, o CNJ não pode aposentar compulsoriamente um magistrado, porque antes ele tem que ser julgado como qualquer réu diante do tribunal a que ele pertence. E a AMB se coloca numa posição de censurar aquele colega do Supremo que resgatou direitos fundamentais. Nós somos a única categoria de réus que acaba processada e julgada pela mesma pessoa. Ou seja, no CNJ, o nosso acusador é o nosso julgador. Juízes de primeiro grau ficam vários dias respondendo vários questionários e tantos questionários são feitos que há juízes que são acometidos de estresse. Aqui nas Gerais, em Minas Gerais, meu querido Nelson Messias, relata os colegas de um colega, de um magistrado, que aos 32 anos morreu de infarto em cima da mesa de audiência. Quer dizer, isso é produto do quê? De uma magistratura de cabeça baixa, de uma magistratura que não se vê como poder de Estado. Então, a nossa preocupação de novos rumos para a AMB, Cláudio, Marília, Flavinho, é botar a magistratura de pé. Botar a magistratura olhando de cabeça erguida como protagonista de um poder de Estado.
Eu falava há pouco numa comissão no Senado sobre a reforma do processo. E é uma ferramenta até perfeita o agravo de instrumento, mas ela remove do juiz de primeiro grau a direção do processo e atulha as pautas do tribunal. Então, nós que estávamos no tribunal, quando o agravo não era processado diretamente no tribunal, a gente sabe que muitas questões amadureciam e eram solucionadas no primeiro grau. Hoje, 70% da nossa pauta é tomada por agravos de instrumento. Resultado, nos dão uma lei que nos congestiona nos tribunais e nos criticam porque nós demoramos para julgar. Quer dizer, tudo cabe recurso até se o juiz espirrar na hora da audiência. Então, é contra esse estado de coisas. Quando vem uma comissão que reforma o Código de Processo, e nós temos que estar lá para dizer, olha, isso tem um lado político. O lado político da reforma do processo civil, e tem aqui professores que melhor do que eu conhecem, é o lado que subtrai do juiz a direção do processo. O juiz fica desprestigiado, o juiz fica cabisbaixo, porque cada coisa que ele fizer, Cláudio, cabe recurso para o tribunal. A Renata, aqui na jurisdição criminal, habeas corpus é banalizado, serve para qualquer coisa, né? A nossa seção criminal fica atulhada de habeas corpus, quando o habeas corpus deveria servir exclusivamente para resgatar a liberdade, o direito de locomoção. Não, virou um recurso para qualquer coisa que serve para curar unha encravada de preso, remover preso de regime e mandados de segurança contra secretário de governo para atulhar a pauta do órgão especial com um monte de coisa que o secretário não tem nada a ver com isso, né? Diz respeito ao regime prisional. Então, são essas coisas que o tempo ensina para a gente. E eu falei aos senadores, além desse aspecto negativo na reforma do Código de Processo Civil, há um outro aspecto mais negativo ainda, porque dirão que nós recebemos a lei perfeita, mas não há previsão de um único real de investimento na justiça brasileira para nos dar os meios materiais para que o processo caminhe rápido, para que ele seja ágil. E o mesmo ocorre, Renata, lá no campo do processo penal. Quer dizer, nós trabalhamos com grandes e enormes perplexidades. Eu fui socorrer há pouco um colega em Corumbá. Ele instaurou um inquérito porque um regime vizinho, um regime totalitário na Bolívia, mandou que se matasse 3 pessoas dormindo sem roupa e desarmados dentro de um hotel. E o nosso colega Tapias, Hernando Tapias, ele determinou que se abrisse um inquérito. Resultado, foi aberto contra ele uma ação por prevaricação. A esposa dele sofreu um atentado com um tiro de calibre 12. Tentaram sequestrar o filho dele de 8 anos e daí para fora. Quer dizer, e ele, encontrando com ele em Corumbá, nós chamamos os órgãos de imprensa para chamar a atenção, para iluminar com a notícia, para ele não ser também assassinado. E ele levantou a mão no meio de uma reunião com o juiz de Corumbá e disse: Calandra, eu não sou juiz do governo Evo Morales. Eu sou juiz há 25 anos, nomeado pelo povo boliviano. Tudo que eu quero é que seja cumprida a Constituição do meu país e as leis. Eu quero ser juiz independente no meu país. E quando a gente olha para o quadro que se desenha no nosso país de hoje, de agora, o que a gente mais vê são prerrogativas violadas, magistrados cabisbaixos, faltas de recursos financeiros e toda uma série de desolações e tristezas. Nós não podemos imaginar, não passa pela nossa cabeça que em 15 membros do CNJ, apenas 2 cadeiras sejam ocupadas pela Justiça Estadual. E o Cláudio